Fala pessoal, estaremos iniciando agora mais uma videoaula, cujo nosso objetivo agora é fazer essa atividade que é um sólido de revolução. Partindo agora dessa premissa, então, nós vamos abrir o SoftwareCAD, o nosso fio paramétrico. Sempre primeiro selecionar o diretório. Nesse caso aqui eu vou botar nos meus documentos, por exemplo, ok. Nova peça sólida, não usar o template, atividade, underline 7, ok. Milímetro Newton segundo, sólido, descrição, eixo, modelado por Alexandre Mateus. Ok, nós iniciamos aqui, então a gente vai selecionar aqui também frontal, vamos alinhar com o frontal, vamos agora, ao invés de extrudir, escolher revolução, e o primeiro passo sempre para fazermos um sólido por revolução é elaborar a linha de centro no qual ao redor dela será feita a nossa peça. Então eu coloco aqui no centro, nossa linha de centro. Feito isso, agora eu vou fazer uma peça com essas características, ou seja, uma peça com esse dimensional. Observe que aqui nós não estaremos atentando para as dimensões ainda exatas, nós vamos estar somente fazendo o formato. Então, sendo assim, vou começar por aqui, colocar aqui, aqui, vocês podem ir conferindo aí, aqui, tem um rebaixozinho, para cá, aqui, e a gente fecha o nosso sólido. Observe que quando eu colocar Select, tudo ficou rosa, justamente para mostrar que está coerente, que a minha estrutura está fechada. Veja que ele tem um formato semelhante. Agora a gente vai somente organizar as cotas, né? Então vamos colocar aqui as maiores cotas, essa daqui para cá, essa daqui para cá, essa daqui para cá, essa daqui para cá. Okay? E em cima também vamos fazer de forma semelhante. Vou colocar aqui a cota total, vai ser dessa. Daqui até aqui eu boto Ctrl, aperto no meio. Deixa eu vir aqui. Da mesma forma que a gente aprendeu em sala de aula, então, adotando nossa referência na esquerda e na direita, vamos fazer essa outra medida aqui de 30. Então, daqui para cá, essa. Do outro lado nós temos todos os outros com relação a esse maior diâmetro. Então, nós vamos ter daqui até aqui. Opa. Essa. Nós vamos ter essa. Ok. Essa, 1, 2, 3. Ok. Feito isso, agora vamos para os valores. Então, de mesma forma, venho aqui, coloco Dimension, seleciono todas as minhas cotas, venho aqui, opa, deixa eu botar apenas Dimension, seleciono todas as minhas cotas, venho aqui em Modify, a maior cota é 100 mm, então a gente vai travar a escala, vamos dizer que aqui temos exatamente 100 mm. Ok, ficou tudo pequenininho, então deixa eu tentar organizar isso aí um pouco melhor. Beleza, feito isso, então agora a gente vai iniciar com as medidas, né? Então aqui eu tenho 100, nesse lado aqui eu tenho 60, nesse outro lado aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 35, agora aqui eu tenho essa medida aqui que é 15,
15. Temos essa daqui, que também está com 15. Não atentei. Temos essa daqui, maior zona, que tem 50. (50), 15, 15. Essa daqui vai ter 10. Ó, essa aqui tem 15 mesmo, essa cota que está mostrando 15. Vamos botar uma dessa para cá. Beleza, então 60, 30, ok. Coloca ok, ele já vai fazer ao redor de toda a nossa peça, 360 graus. Ok, então nós já temos aí a nosso eixo de revolução, certo? Feito isso, então a gente adota aqui a frontal. E nós vamos precisar, pessoal, agora fazer esse rasgo aqui, certo? Então, o que é que eu preciso fazer? Nesse corte BB, dá para ver que na direita foi removido 3 milímetros, certo? Então, a gente vai fazer de forma semelhante. Vamos virar aqui, ó, na direita. Vamos selecionar aqui esse material, essa área, melhor dizendo. Colocaremos extrusão. Vamos colocar como referência esse diâmetro aqui de fora. E agora a gente faz essa ponta aqui, ó, de material, que é o que vai ser removido, certo? Ó, vou colocar daqui com relação aqui. Coloco deletar segmento, deleto desse lado, deleto desse lado, deleto desse lado. Fica só isso aqui que me importa. E agora eu venho com a dimensão. Qual a largura que eu preciso? Ela vai ter 3 milímetros de altura, melhor dizendo, né? Então, vou clicar a dimensão, daqui até aqui, ok. 3 milímetros. Daqui eu boto ok, veja que ele colocou o material ao invés de remover, então preciso remover material, selecionar para o outro lado e determinar quanto que é o valor, que nesse caso aqui é de 20. Então bota aqui 20 milímetros, ok. Então veja que já ficou um formato, né, um pouco mais parecido com a nossa realidade. Mas eu iria atentar que agora o novo passo, por exemplo, é, olhando a peça nesse sentido aqui, nós podemos ver que nesse diâmetro maior existem 3 furos, onde esse furo, pessoal, está alinhado com esse. Por exemplo, se eu olhar da esquerda para a direita, no corte AA, esse daqui da direita está alinhado com esse da direita. Então, nós vamos fazer esse aqui e depois vamos fazer esse outro furo da direita. Então, vamos começar com esse aqui. Trata-se de um furo de 5 milímetros, que é passante. Então, a gente seleciona aqui essa área. Vamos colocar aqui hole, que é furo. Vamos colocar aqui a opção, deixa eu ver, linear. E a gente precisa determinar 2 itens. Que um é o alinhamento dele, que vai ser com relação a esse centro. E o outro, que vai ser com relação a essa borda. Então, com relação ao centro, ele é 0. E com relação à borda, a gente precisa vir aqui para o desenho. Para ver que ele tem aí, o centro tudo é 20, então ele tem 10. Com relação à borda e o centro. Então, aqui, 10. Então, a gente coloca aqui, ok. A gente precisa só determinar qual que é o diâmetro. E o diâmetro dessa nossa peça vai ser de 5 milímetros. Ok? Então aqui eu posso botar ok. Beleza, temos aí um diâmetro passante de 5 milímetros. De forma semelhante, agora nós vamos para a próxima etapa. A gente sabe que tem um furo aqui alinhado. Então clico nessa região aqui. Vou colocar aqui hard.
que é o lado direito, precisaríamos fazer um furo aqui que seja bem alinhado. Como eu selecionei já essa área, então também vou colocar aqui o controle. Nós, agora, ao invés de usarmos a opção linear, observe que eu preciso colocar também os parâmetros, né? Então, o nosso parâmetro será o primeiro parâmetro, ao invés de ser linear, melhor dizendo, nós vamos colocar agora a opção diâmetro, porque eu vou fazer com relação ao diâmetro. Então, quando eu clico aqui, eu boto o primeiro parâmetro, que pode ser a linha de centro, e o segundo parâmetro, que pode ser com relação ao círculo, ou com relação à linha de simetria. E aí, ó, vejam que agora eu consigo variar a minha peça com relação ao centro e à linha de simetria. Então, como é alinhado, então eu posso dizer aqui que esse ângulo vai ser de 0. E esse diâmetro aqui vai ser de, eu preciso ver aqui. Vamos ver. Ele é um furo de diâmetro 6, então aqui eu boto 6. E ele tem quanto de distância? 30 milímetros de 30 de diâmetro, que dividido por 2 é 15. Então ele tem 15 com relação ao centro. Então há um de 15. Aqui. 30 a distância entre os dois furos. Então aqui eu coloco OK. Pronto, nós temos já formalizado nosso primeiro furo. Certo? Então, feito isso, nós faremos o seguinte. Selecionamos esse furo. Vamos colocar aqui esse comando pattern. E a função é reproduzir ele ao longo desse circular. Desse círculo. Vamos escolher a opção, então, eixo. Vamos selecionar aqui esse eixo central. E agora a gente pode escolher um número de elementos no qual nós vamos fazer isso. Então, por exemplo, 4, 3, 2, 1. Nós vamos fazer aqui, ou colocamos 3, e colocamos espaçados cada um a 120 graus, ou a gente já bota em torno do ângulo total, que é 360. Então, 360 em 360 graus, faça 3 furos, contando com esse primeiro. Então, primeiro, segundo, terceiro. Ok, pronto, já temos feito isso. Então, o último passo agora é justamente a gente fazer nesse corte A aqui, esse outro canal aqui existente, tá? Então, como é que, na verdade, nós vamos fazer isso? A gente vai fazer isso da seguinte forma. Vamos selecionar também aqui essa peça agora desse outro lado. A gente só observar uma coisa, ver se ele está alinhado. Não, então ele não está alinhado. Como o nosso, a gente não fez nesse sentido, esse nosso rasgo está para cima. Então, no sentido desse rasgo é que o nosso fica em pé, né? Então, ele vai ser uma coisa passando assim, da esquerda para a direita, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, selecionar essa área. Da mesma forma, também vamos colocar a extrusão. A extrusão da mesma forma, também vamos colocar isso aqui. E vamos lá, quais são as dimensões que a gente precisa? 5 milímetros de furo, rasgo, melhor dizendo, passando de um lado a outro. 2,5 de um lado, 2,5 do outro. Então a gente vai fazer da seguinte forma. Selecionar aqui a linha. Colocar aqui, passando aqui. Aqui e aqui. Vamos colocar essa dimensão aqui de 5. Para garantir o alinhamento, a gente vai clicar nessa linha, nesse eixo. E vamos colocar aqui a metade, 2,5. Certo? Deixa eu ver aqui. Cinco. E agora a gente vai botar o quê? Vamos colocar o material entrando. Remove material para o outro sentido. Mas a gente precisa também, pessoal, representar quanto que é o nossa profundidade. Essa profundidade é apenas 5. Tá também desenho. Então a gente bota aqui, ok, 5. Então se a gente olhar agora aqui no lado, vejam que vai estar aparecendo essa mesma imagem aqui, com os furos aqui também.
só que rotacionados, ok? Basicamente o que a gente fez aí, porém apenas rotacionado. Então aqui nós temos nosso desenho todo completo, todo feito, conforme as medidas aqui determinadas. Até a próxima etapa, até o próximo desenho.